Fala galera, aqui é o Bruno Print no nosso canal. Iremos falar muito do clube mais tradicional do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas. O Fogão que venceu ontem o Red Bull Bragantino lá em São Paulo, na casa dos adversários, por 1-0. O Fogão chega a 64 pontos e abriu 3 pontos do Palmeiras, que empatou com o Fortaleza. A arbitragem tentou dar uma ajudinha, 2 pênaltis ali, muito mandrake, 8 minutos de acréscimo, mas mesmo assim o Palmeiras não conseguiu vencer o Fortaleza, empatou 2-2 e com isso o Fogão abriu ainda mais 2 pontos e agora fechou essa rodada com 3 pontos de diferença. O Botafogo vai enfrentar na próxima rodada, na terça-feira, o Vasco no Newton Santos, e o Palmeiras pega na segunda-feira o Corinthians lá no Allianz Parque, aliás, lá no Itaquera, galera. Então tá muito complicado para eles. Os dois enfrentam um clássico, mas o Botafogo joga em casa e o Palmeiras fora de casa. Então, quem sabe aí uma vitória do Botafogo sobre o Vasco e o Palmeiras perdendo ou empatando com o Corinthians, o Botafogo ainda pode terminar a próxima rodada com 6 ou até mesmo com 4 pontos de diferença. Eu separei aqui uns trechinhos, vamos falar, né? Ver um pouquinho o que a mídia tradicional aí tá falando, a galera Sport TV, né? A galera de uma forma geral aí falando do Botafogo, da vitória de ontem. Já vencemos 4 na quarta-feira, 5-0 no Penharol, né? E já encaminhamos a classificação, e agora vencemos o Red Bull Bragantino Brasileiro, mostrando que o Botafogo está na briga e quer sim ganhar as 2 taças, tanto da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então, depois da vinheta, nós vamos aí com os vídeos, vendo o que a mídia tradicional está falando a respeito do Fogão. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like é importante, não se esqueça de ativar o sininho e colocar a opção todas, e peço a vocês também que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o canal do Bruno Print. Vai vir a vinhetinha, depois o vídeo, e a gente volta com os comentários. Não conseguiu fazer isso com o Botafogo, até tentou em determinado momento. O Botafogo empurrava o Bragantino para trás. E a derrota foi dramática, hein? Sim. Se o Corinthians venceu o Cuiabá, fora de casa, o Bragantino entra na zona do rebaixamento. Pela primeira vez. Assim, pela primeira vez, isso. E vamos combinar, assim, tá merecendo, não tá jogando bem. Se a gente pega o rendimento do Bragantino, é um dos piores do campeonato nesse segundo turno. A pontuação da partida da 20ª rodada não deixa a gente mentir. Mas essa questão que o Mansur citou do banco é tão importante porque à medida em que no momento em que o Arthur Jorge começa a fazer as substituições, é o momento que o Botafogo cai no jogo. O Bragantino chega perto de equilibrar ali no segundo tempo, em meados da segunda etapa, a partir das entradas do Eduardo, do Tiquinho, do Matheus Martins, do Oscar Romero e do Matheus Ponte, foram os 5 jogadores que saíram do banco hoje. O Botafogo retoma o controle, volta a empurrar o Bragantino para trás. Já tinha bola tirada em cima da linha pelo Eduardo Santos, o Jadson tira a bola no início do segundo tempo. Se olhava o Luiz Henrique dado momento no jogo, estava claro que ele estava exausto. Porque o ritmo do Botafogo foi muito forte na quarta-feira, era um jogo difícil, não só pela parte física, mas a questão mental também. E o Bragantino é uma equipe que, mesmo mal, ela joga a intensidade do jogo pra cima. É um time muito, muito jovem, né? Ele é habituado a atuar dessa maneira, a esticar a corda o tempo inteiro. Então o adversário tem que fazer isso também, senão ele vai acabar sendo dominado. Então o Botafogo acabou reagindo muito bem nisso. Só pra pontuar e até corroborar o que você estava falando antes dos tropeços recentes, o Fortaleza é que acaba sendo um grande prejudicado nisso por ele não ter conseguido pontuar. A gente pega as 4 últimas rodadas, o Fortaleza perdeu 2 vezes e empatou 1. O Fortaleza tem 4 pontos ganhos nos últimos 12 disputados. Então talvez se tem pelo menos mais uma vitória, não estou nem considerando o jogo de hoje contra o Palmeiras, mas em alguma dessas rodadas anteriores, o Fortaleza já estaria mais próximo de Botafogo e Palmeiras, e talvez a gente pudesse estar falando hoje de 3 clubes lutando de fato ali pelo título brasileiro. O Arthur Jorge escalou os titulares, né? Nós temos um trecho aí da entrevista coletiva do técnico do Botafogo. Dizer-vos que de facto nós viemos cá com uma intenção muito clara. Aquilo que nós procurávamos cá era vencer. Sabíamos das dificuldades que íamos ter, porque este Red Bull é uma equipa que tem boas individualidades. Ficou claro aí, né? Teve um corte na nossa edição, de uma pergunta para outra, de uma resposta para outra, e ele começa a resposta com um não. E o não é assim, você vai poupar. A pergunta é, você vai poupar alguém? Não. Vou escalar todo mundo que achar que faz falta para o jogo. Mas o decorrer da resposta deixou a porta aberta, avaliar o estado físico dos jogadores, ver quem está melhor. Gente, é óbvio que... Mas assim, não tem o poupar por poupar, só para viajar. Ele não fez isso em nenhum jogo pelo Botafogo. Não fez. Não vai Talvez que tenha chegado mais perto foi o Juventude fora de casa. É um poupar com avaliação. Vamos dar uma olhada? Vem cá, você está exausto, né? A fisiologia está dizendo que você vai estourar sem entrar em campo. Barreto, eu acho que tem outro detalhezinho aí que a gente não pode desconsiderar pelo contexto desse jogo. O Botafogo tem 5 atletas pendurados com cartão amarelo. Eu não levava nem pro banco. Porque eu não sei o que vai acontecer. Qual é o clima que o Penharol vai criar para esse jogo? O histórico recente
ele indica que coisas diferentes podem acontecer. O Palmeiras foi jogar lá contra o Peñarol em 2017, venceu por 3-2, e os caras encurralaram o Palmeiras dentro de campo e o pau cantou. Lá em 99, o Flamengo venceu o Peñarol pela Copa Mercosul, entrou até o time de futsal dentro de campo para juntar os jogadores. Se você tem jogadores do uma Flamengo. confusão generalizada, a tendência da arbitragem é dar cartão igual escolher. dos dois lados. E aí você tem um prejuízo que o Peñarol não vai ter, porque o campeonato acaba para ele no meio da semana, salvo uma hecatombe. Que não vai haver. Não vai haver. Não vai haver. Essa aí... Botafogo tá na final da Libertadores. Essa aí a gente dá aquela conta do é futebol, tem que esperar os 90, mas a gente vai esperar os 90 minutos para confirmar a classificação do Botafogo. É isso. Então acho que o planejamento desse jogo tem que ser eliminando todo tipo de risco, não todo tipo de risco em relação à classificação, porque isso praticamente não há, mas em relação ao futuro da competição. Até porque... E ele vai ter uma outra situação que vai ser difícil mais adiante, porque ao que tudo indica, o Botafogo vai ser obrigado a jogar, entre aspas, a decisão do Campeonato Brasileiro na véspera da viagem para Buenos Aires, para jogar a final da Libertadores. Há 4 dias da final. É a mesma semana. É a única data disponível para o Botafogo e Palmeiras, é 26 de novembro, o Botafogo viaja 27 para jogar 30. Isso. O Rizek trouxe uma informação no Seleção essa semana, dando conta de que o Botafogo, muito provavelmente, Botafogo e Palmeiras seria na terça-feira. Terça 26. Né? E é o que geralmente tem acontecido recentemente. Se a gente pega os outros anos em que clubes brasileiros estiveram envolvidos na final da Libertadores, você tinha sempre um dos clubes jogando na terça-feira antes do sábado, né? Que geralmente é a final no sábado. E aí esse jogo contra o Palmeiras. E aí a gente tem que considerar também a seguinte situação. O Botafogo abriu 3 pontos para o Palmeiras, mas vamos imaginar que até esse jogo na 36ª rodada, né? 36ª? É 36ª. 36ª rodada. Tem 1, 2, 3, tem 4 jogos até lá. Vamos imaginar que o Botafogo e o Palmeiras vençam esses 4 jogos. A situação é a seguinte. Se o Palmeiras vence o Botafogo na 36ª rodada, o Palmeiras passa o Botafogo muito provavelmente porque igualaria o número de vitórias e hoje o saldo de gols do Palmeiras é superior ao do Botafogo. Né? Então, tem que pensar na final, nos jogadores que talvez possam levar um segundo amarelo ou serem expulsos num jogo como esse, mas tem que pensar também no Campeonato Brasileiro, né? De tentar abrir mais margem ainda para ter um jogo O Botafogo continua com a vantagem do empate no confronto direto. É que tem uma pegadinha nessa história que é assim, quando o Botafogo empatou com o Grêmio, depois o Palmeiras empatou com o Bragantino, o Botafogo empatou com o Criciúma, o Palmeiras hoje empatou com o Fortaleza, em nenhum momento se alterou essa realidade de que o Botafogo jogava pelo empate, esse confronto direto. Porque com 1 ponto de vantagem ou com 3 e o saldo contra o Botafogo, de toda maneira, o Palmeiras depende da vitória. O que o Botafogo tem nesse momento, e recuperou hoje ao vencer o Bragantino com o Palmeiras empatando com o Fortaleza, é, entre aspas, o direito a ter um tropeço de empate até o confronto direto, para permanecer com o direito a sair líder do Allianz se empatar o jogo com o Palmeiras. Essa é a matemática que não se alterou até agora dessa sucessão de tropeços que um e outro foram tendo rodada após rodada. Não se alterou com o empate do Palmeiras com o Fortaleza. Pensar nas últimas décadas, a forma de olhar para a área, para a grande área no jogo de futebol, ela mudou drasticamente. Porque existia quase um pacto antigamente que muita coisa que acontecia ali dentro era ignorado. Né? Porque você não tinha transmissões de jogos mostrando em detalhe o que acontecia ali, se marcava aquilo que a olho nu era muito pênalti. Né? Isso vai ser uma penalidade máxima. Uma infração máxima cometida para que se cobrasse a penalidade máxima. O nosso ex-companheiro Renato Marcília, que foi árbitro e depois trabalhou aqui como comentarista de arbitragem, dizia que até o pipoqueiro na entrada do estádio tinha que saber que foi pênalti. Foi para marcar, né? Poder marcar. E porque, na verdade, não ia aparecer, ou dificilmente ia aparecer uma outra imagem posteriormente para denunciar algo não marcado dentro da área. Nos anos 80, início dos 90, era muito improvável isso. Com a tecnologia das transmissões, os árbitros começam a marcar o que a gente mesmo, em determinado momento, chamou de pênalti de videotape, né? Porque eles estavam se defendendo do que viria depois. E agora eles têm o videotape para usar. Mas aí o que me intriga, mas o que me intriga é que no futebol brasileiro, o que se começou a fazer foi terceirizar a marcação para o VAR. Sim. Né? Não se marcava nada esperando que o VAR interviesse em algo que efetivamente fosse flagrado pelas 1000 câmeras que eles têm à disposição. Hoje, o que se viu foi uma intervenção desmedida, absurda, ao mínimo contato, fugindo um pouco do que a gente vinha vendo. Na verdade, é um retorno, né? Porque quando o VAR começou a ser usado no futebol brasileiro, parece que assim, estava todo mundo muito empolgado. Então, o VAR começou a intervir dessa maneira. Não, vem cá olhar porque tem um toquezinho. Mas hoje foram as arbitragens de basquete. Mas hoje foram as arbitragens no campo que marcaram antes do VAR. Quase todos os pênaltis foram marcados no campo. Inclusive, teve um marcado no campo que o VAR voltou atrás. Que o VAR Inter e Atlético Mineiro. Assim, e o do Fluminense Vitória, né? O primeiro pênalti. Verdade. O primeiro pênalti. Verdade. Não pênalti, mas foi marcado no campo e revisto no VAR. Boa noite, Coutinho. Boa noite, Barreto. Boa noite, Mansur. Galera de casa. Bom, a gente vai falar bastante sobre esses pênaltis aí. Já vou antecipar dizendo que não achei que quase nenhum foi. Que eu acho que falta no futebol, falta no futebol, não é outro tipo de esporte que o mínimo contato é marcado falta, mas enfim. Só pra gente tentar pegar um destaque de campo e bola inicial, é legal citar que o Botafogo chegou a 64 pontos hoje com a vitória sobre o Bragantino, né? Abrindo 3 pontos novamente pro Palmeiras na liderança do campeonato. E
No campeonato passado, o Botafogo, em 38 rodadas, fez 64 pontos. Então, com 7 rodadas a menos, o Botafogo conseguiu já essa pontuação e uma vitória a mais. Então, dá uma dimensão do tamanho dessa campanha, e claro que a gente considerando a queda do Botafogo na reta final. E também, para mim, o outro grande time da rodada até o momento, né? A gente sabe que a rodada termina na segunda-feira, com 2 jogos ainda, mas o Internacional. O Inter perdeu um jogo dos últimos 17 que disputou, venceu 9. Empatou com o Palmeiras na liderança do segundo turno hoje. Os dois fizeram 25 pontos no segundo turno. E na quarta-feira vai fazer o seu jogo atrasado contra o Flamengo, um duelo direto para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai ver como o Flamengo vai se preparar para esse jogo, se vai entrar com o time titular, se vai entrar com o time reserva, já que é um duelo direto. Se perder o jogo, o Inter passa o Flamengo e assume a 4ª posição. O Inter se manteve nessa condição, né? Isso. Então, o que dá para entender disso que ele falou? Para mim é importante passar. Não adianta não ter os jogadores, né? E depois não chegar na final. Vai poupar ou não vai? Ele deixa em aberto, diz que vai começar a pensar nisso, ele até reclama, né, a Conmebol, a possibilidade de revisão dessa regra que possibilita a suspensão de um atleta para a final. Eu acredito que o Arthur Jorge vai ponderar, até porque hoje o Gregori é um esteio do meio-campo. A gente fala muito do Marlon Freitas, mas o Marlon Freitas sobe de produção a partir desse encaixe com o Gregori. Tem Danilo Barbosa, que pode utilizar por ali, recuar o Marlon Freitas e ter o Tietchan no meio-campo. Ele tem possibilidade de usar o elenco. O Alan também, um jogador que ele elogiou pelo comportamento no meio da semana, mas eu estou como um prof. Não vale o risco, né, o de perder o Gregori, jogador tão importante para a final. Mas o Arthur Jorge, mais uma vez, uma coletiva breve, né, apesar da vitória do Botafogo, mas sereno, muito ponderado, como sempre. E o principal, o gol do Gregori hoje mostra a virtude coletiva desse time. O Gregori marcando o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, o Barbosa já tinha marcado o primeiro gol dele na temporada contra o Peñarol. É um time que, por mais que tenha um grande elenco, tenha Luiz Henrique em grande fase, Igor Jesus na seleção, Bastos também jogando muita bola, não é o elenco de um protagonista, de um grande craque, como o Palmeiras nessa temporada é o Palmeiras do Estevão. É um Botafogo muito coletivo, até mesmo na distribuição dos gols, de jogadores decisivos. Dessa vez coube ao Gregori garantir a vitória, coroando uma grande atuação, mas mostra essa faceta do Botafogo, de não ter um grande protagonista e a equipe aflorar mais. E isso lembra o grande concorrente dele no Campeonato Brasileiro. O coletivo do Palmeiras, em alguns momentos nesse campeonato, deixou a desejar. E por isso o Botafogo continua líder do campeonato, não só por seus méritos, mas também porque do lado do... Mas esse era sempre foi um mérito muito grande do Palmeiras, o coletivo, né? Sim, mas esse coletivo rateou nessa temporada. Mas o coletivo do Botafogo é um coletivo diferente, né? Sim. É um coletivo qualificado nas individualidades. Então é um time que funciona coletivamente, mas você imagina, por exemplo, o Luiz Henrique definindo um jogo, o Savarino decidindo um jogo, o Almada, eu já falei 3 aqui. Sim. Tem lances de gols do Botafogo que envolvem 3 desses nomes, 4 desses nomes. Esse Igor Jesus, que parece que está ligado no 220 no começo do jogo e não sai da tomada. Então é mais do que essa coisa só do coletivo. Os times do Abel sempre foram muito mais coletivos. Mas mesmo o Palmeiras de hoje tem lá suas individualidades, a começar pelo Estevão, eu acho que passando pelo Veiga. Acho que é o melhor Palmeiras do meio pra frente que o Abel já teve disponível desde que ele chegou. Então, é a melhor. De qualidade, né? Mas o trabalho do Abel esse ano rendeu proporcionalmente ao elenco? O Arthur Jorge é o melhor. E isso tem feito a diferença. E o Arthur Jorge é uma retomada, porque o Botafogo, eu estava conversando até com amigos e falando, nossa, que sorte que deu esse Botafogo com o Arthur Jorge. Se tem um time no mundo que merecia sorte com um técnico, era o Botafogo. Pois é. Porque depois que ele... várias experimentações no ano passado, né? Ali o título se perdeu, né? Aliás, o título começa a ser perdido com um técnico, que era o Bruno Lage, e que vem a público, sendo o comandante do navio, para dizer que o navio estava indo a pique depois de uma derrota para o Flamengo, em que o time não rendeu tão pouco assim. A gente não está lá dentro para saber os motivos, mas até por haver motivos, é que ele, como comandante do navio, não podia ficar dizendo que ia saltar fora. Então ali começou uma espiral da desgraça que tomou o Botafogo de um jeito que eu, pelo menos, nunca vi isso acontecer com time nenhum no mundo e acho que dificilmente a gente vai ver de novo. É por isso que toda a comparação entre o time do ano passado e esse é descabida. Uma, que aquele time entregou de um jeito que nenhum outro time no mundo entregou. Outra, que esse time atual não dá a mínima pinta disso. O Botafogo pode até não ser campeão, mas vai ter muito mérito do Palmeiras, vai ter muito mérito do Atlético Mineiro numa eventual final, ou do River Plate. Sim. Quer dizer, a coisa vai ser mais bem dividida. Na comparação, o Botafogo desse ano, ele tem uma maior quantidade de jogadores, maior qualidade, não é só quantidade, é qualidade também. E joga mais. Técnico melhor, joga mais do que o ano e a mentalidade é outra. Joga mais do que o ano passado. Faz tempo que joga mais. Pô. Não, e assim, né, André, isso é importante que você está falando, que o Botafogo do Luiz Castro no ano passado, ele era um time vertical, né, um time também. Esse Botafogo, ele é o time que te atropela quando ele tem
o campo para acelerar, mas ele é o time que controla a posse de bola e tem a capacidade e o repertório para envolver. Tem uma defesa consistente, um meio campo muito seguro, controlador e um time na frente com aproximação que acelera o jogo e que te pune, não só pela qualidade, mas por tudo que o Arthur Jorge começou a moldar. E eu gosto sempre de lembrar isso. Na estreia dele, na altitude, LDU, né? contra a LDU, ele meteu um 4-2-4. Isso. E continuou. E não ganhou o jogo, hein? Mas ele teve uma convicção ali numa ideia que foi dando certo e que foi ganhando corpo. E hoje a gente vê um time maduro, como o Breler falou muito bem. Sobre a questão dos pendurados, eu acho que está muito claro que ele não vai falar que vai poupar o time, até por respeito ao Penharol. Né? Existem narrativas, como a gente viu narrativas na questão da violência e da selvageria que aconteceu. A imprensa uruguaia tem uma versão equivocada. Claro. Daqui, todos os santinhos que vieram pra cá. Todo mundo que viu. Tudo gente boa que veio pra cá. Já sabe. Então, assim, o jogo lá vai ser um jogo muito pegado, vai ser um território hostil, uma atmosfera complicada. Os jogadores do Penharol vão tentar entrar na mente dos jogadores do Botafogo. Então, não é prudente você colocar qualquer tipo de pendurado em campo. O único que eu cogitaria dos pendurados seria o John, para você dar uma sequência pro goleiro. Mas olha só quem são os pendurados. John, Barbosa. Sim. Todos titulares importantes. Gregory, Luiz Henrique e Igor Jesus. É isso aí. Você não pode ter nenhum tipo de chance de perder qualquer um desses jogadores para uma final de Libertadores. Mas é porque, Donan, quem tem uma vantagem de 5-0 tem o álibi perfeito para, antes de tudo, não contar com pendurados e jogadores no limite físico. Dá uma olhada ali na planilha, pessoal de fisiologia, esses estão fora. A própria escolha do time hoje, titular, acho que já mostra muito do que vai acontecer na quarta-feira. Ele vai preservar. O Botafogo ele não pode correr o risco de passar a sensação, quando o jogo lá em Montevidéu terminar, que o Botafogo escapou com a classificação. O jogo só não pode se transformar numa loucura dessa aí. Então você não precisa estimular o seu adversário, deixando vários titulares aqui no Brasil, como se isso não fosse uma semifinal de Libertadores. Você não pode alimentar isso. E você não pode escalar um time despreocupado para jogar uma segunda perna de semifinal na casa do Penharol. Você não pode fazer isso. E o Arthur Jorge não vai fazer isso. Agora, você trabalha com um colchão de 5 gols. Pois é. São 5 gols. Então o Botafogo pode controlar o jogo. Acredito que se a partida não se transformar numa coisa que não merece nem o apelido de futebol, o Botafogo até ganha o jogo lá, porque é muito melhor e o desespero está do lado do Penharol. O cuidado máximo tem que ser em evitar, naquilo que está ao controle do Botafogo, uma partida descontrolada completamente, do ponto de vista disciplinar, uma loucura completa. Isso o Botafogo tem que tentar evitar. Algo que eu achei interessante, William e companheiros, assim, voltando um pouco no tempo, o Botafogo hoje reencontrou um adversário de pré-Libertadores. Exato. Sim. E como esse Botafogo foi ganhando corpo e foi passando por todos os testes, né? Depois de tudo que aconteceu em 2023, sempre vinha aquela pergunta: será que esse Botafogo está preparado? Já superou 2023? Será que ele vai passar por essa pré-Libertadores? Olha, não sei se vai passar do Red Bull Bragantino do Caixinha. Passou. Aí teve um início de fase de grupos na Libertadores ruim. Demora um pouco para chegar o Arthur Jorge. Consegue a sua vaga, né, dentro da fase de grupos ali da Libertadores. E depois ele tem um caminho para lá de pesado, né? Sim, só Palmeiras. Será que vai passar do tricampeão Palmeiras, do time que está acostumado, que é copeiro, desse DNA vitorioso, que é o Abel Ferreira? Passou. Sofreu, mas passou, é natural que sofra jogando contra o Palmeiras. Mas em jogos desse tamanho, se não passar sem sofrimento, Exatamente. É difícil, né? Não tem como. É sempre complicado. O mesmo São Paulo. vai pegar o São Paulo, né? Que é o clube. Muita gente diz, né, que no Brasil, no futebol brasileiro, que fundou a Libertadores, né, que tem esse DNA da Libertadores. Passou. Faz um primeiro tempo contra o São Paulo e não consegue fazer o gol, aí tem aquela situação, acaba tomando um empate no fim do jogo aqui. Olha quanta coisa o Botafogo superou. São muitos testes, né? Aí vem o Penharol, que eliminou o Flamengo. Fez o que fez no segundo tempo, né? Depois de um primeiro tempo que o time entrou muito na catimba uruguaia. Sim. E no próprio Campeonato Brasileiro, se existia algum tipo de dúvida depois do tropeço contra o Criciúma, pelo menos do ponto de vista de postura, esse time deu mais uma amostra, né? Ele está pronto. E quando a gente fala de maturidade emocional, parece que é aquela coisa que o time foi pro divã, sentou na frente de um psicólogo, falou sobre os traumas e a coisa mudou. Mas tem muito a ver, e está diretamente relacionado, à estabilidade de comando. O que o Botafogo viveu na temporada passada é um negócio sem precedentes por ter perdido o Luiz Castro, e chega o Caçapa, e bem, naqueles 4 jogos que ele consegue manter o Botafogo firme na caminhada pelo título, mas muito por ter replicado o que o Luiz Castro fazia. Passado confiança, os jogadores já conheciam, gostavam. E ali a gente já sabia que o Botafogo precisava de mais repertório tático, repertório de jogo, para conseguir estar na briga até o final. Porque, naturalmente, os adversários já tinham entendido, naquela altura, que o jogo do Botafogo era vertical, um jogo muitas vezes apoiado em contra-ataque.
E quando chega o Bruno Lage para fazer esse trabalho, a coisa não anda, vão para outro interino, para o Lúcio Flávio, um auxiliar, sem experiência. O time, no fim do campeonato, termina sob o comando do Thiago Nunes. Foram muitas alternâncias que agora isso nem passa pela cabeça dos jogadores imaginar que o Botafogo não termina a temporada sob o comando do Arthur Jorge. Então isso faz muita diferença e mostra que, por mais tortuoso que tenha sido o caminho, por mais traumático, o Botafogo tirou grandes lições daquela temporada passada. O Textor entendeu que precisava de mais elenco, de mais qualidade, e acredito que até em determinado momento, por ter acelerado o planejamento do Botafogo, aquela liderança inesperada, a campanha no primeiro turno, estamos brigando por título. O Textor acabou menosprezando o peso que um bom elenco tem e não fez grandes contratações naquela janela do meio do ano. E o Botafogo foi entendendo também que precisava de alguém para direcionar, e alguém para ter essa liderança tranquila que o Arthur Jorge tem. Eu acho que na última temporada, no planejamento do Botafogo inicial, não existia lá um objetivo de título brasileiro. Se apresentou depois do primeiro turno, mas foi fora da curva. Nessa temporada, com os investimentos mais agressivos, o objetivo está muito claro. O Textor quer vencer tudo, ele quer valorizar o produto dele. O Botafogo está voltando a colocar jogadores protagonistas na seleção brasileira. O Botafogo pode estar no Mundial. Sim. Então ele está vendo isso tudo se apresentando pelo trabalho consciente, que o projeto esportivo foi moldado. Porque a gente fala muito só sobre grana, mas é um clube que sabe contratar, que tem um scout interessante, que tem criatividade, que contrata um técnico a partir de uma ideia de jogo, que contrata um jogador para que se adapte a essa ideia de jogo. Por isso que é uma SAF até agora, que ela vem para fincar uma bandeira. Eu acho que assim, o novo normal, o novo padrão para esse Botafogo, pelo menos até o Textor, né, decidir vender em algum futuro, é que o Botafogo esteja brigando sempre no topo. O Botafogo reencontrando sua história gloriosa no passado. Tem pelo menos 2 nomes confiáveis em cada posição do campo hoje. E os percalços continuaram. No começo... algumas até 3, né, prof? Na lateral esquerda lateral, então, entrou Cuiabano, tem Alex Telles, Marçal. Lateral é um problema no mundo inteiro. O Botafogo tem lateral sobrando. É muito dessa inteligência. E os percalços continuaram esse ano. Quando você pensa que esse time perde o Júnior Santos, que era o principal nome no começo de Libertadores. Outro teste que o Botafogo foi ele passou. Que classificou. Né? Foi ele que classificou perde o time. O Eduardo. De repente perde um cara o Tiquinho, que era o grande nome, o símbolo do Botafogo na última temporada, virou banco. E o Adrielson, que era o grande nome da campanha do ano passado, hoje é uma opção para a zaga. O que é ótimo. Mas em relação ao que representava o Adrielson chegou ali naquele fim de campeonato, o Adrielson era o último reduto alvinegro das coisas boas que tinham acontecido no primeiro turno. Um primeiro turno histórico, o melhor de todos os tempos. Só uma coisa tiraria o título. Uma campanha de rebaixamento no segundo turno. Foi justamente o que aconteceu. Então é um Botafogo totalmente transformado. Um Botafogo que gerações não viram. Eu não vi, eu estou com 56 anos, eu não vi um Botafogo desse tamanho. O Botafogo tinha sido campeão do ano que eu nasci, foi ser campeão de novo quando eu tinha 21. E legal também a autonomia e ascendência que o Arthur Jorge tem para fazer mudanças que aparentemente foram simples e suaves, porque a gente observou uma revolução no time do Botafogo. Restou só o Marlon Freitas de titular do ano passado, o time foi totalmente modificado. Isso foi feito com uma suavidade impressionante. Marlon Freitas, aliás, Brelha, que era um dos mais criticados. Quem imaginaria que o Marlon Freitas ia ter uma sobrevida no Faz uma temporada de altíssimo nível. Né? Não, e com gente do lado ali. Não é um time que dependa de alguém. E fazer isso num time que, de certa forma, foi moldado com outros protagonistas do ano passado, não é uma coisa tão simples. Ter o Tiquinho como opção, ter o Eduardo como opção, Tietê, mas... Esses jogadores, aparentemente, quando entram, quando são acionados, até mesmo em falas pós-jogo, se mostram muito motivados e muito comprados na causa do Arthur Jorge. Então, geralmente, muitos técnicos estrangeiros, sobretudo europeus, têm uma dificuldade no tato com o grupo, com o elenco. Isso aconteceu com Bruno Lage, ano passado no Botafogo. O Sampaoli viveu isso não só no Flamengo, mas em outros times. Mas o Arthur Jorge, ele chegou com um desafio imenso, desafio com o Botafogo já na Libertadores, já passando por uma... Quando o Arthur Jorge chegou, a sensação do torcedor botafoguense, mesmo que classificado para a fase de grupos, era de que essa temporada dificilmente superaria a temporada anterior. Essa temporada seria ali de mais uma reformulação, ver se o trabalho vai andar. E o trabalho engatou de forma muito imediata e de forma perene. A gente observa isso. O Arthur Jorge tinha uma ideia ousada no começo. Não, essa ideia ousada permanece. Esse Botafogo que joga com muita gente no ataque, esse Botafogo que tem muita personalidade. Então é fundamental também exaltar o tipo de liderança que o Arthur Jorge tem exercido no Botafogo, que é uma liderança que não tem posição, mas ao mesmo tempo com uma identidade muito bem demarcada. Então, galera, o que vocês acharam aí
das falas dos jornalistas, comentaristas, né, dos programas esportivos aí, tradicionais falando do Fogão, e é bom, né, que o Botafogo mostre o seu valor, mostre a sua força, né, tá aí mostrando que quer realmente ser campeão das duas taças, Libertadores e Copa do Brasil. Aliás, Libertadores e Brasileirão, que é difícil demais, mas temos totais condições de ganhar. O que você acha? Você acha? Comente aí se você acha que o Botafogo pode sim ganhar as duas taças. Copa do Brasil, caramba, se meio com a Copa do Brasil, né? Libertadores e Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil a gente deixa para o ano que vem. Então deixe seus comentários aí, eu quero saber o que você acha. E o Botafogo cada vez mais forte aí, e eu quero deixar um recado aí para os rivais. O Botafogo, cara, veio para ficar, então vocês vão ter que aturar, porque esse Botafogo aí é o pior dos próximos 10 anos. Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tamo junto.